Primeiramente gostaria de me apresentar, eu sou o professor Paulo Henrique, vou estar trabalhando aqui com vocês o curso de Linguagem de Programação AB, ok? De antemão, gostaria de agradecer a todos por escolherem a EAD Tecnologia para fazer parte da formação de vocês e explicar inicialmente a importância do curso, né? Hoje em dia a gente tem um ambiente industrial praticamente sendo controlado em massa pelos CLPs. Dentre os módulos eletrônicos de controle, o mais popular de forma disparada são os CLPs, e a grande dificuldade do mercado de trabalho hoje em dia é conseguir encontrar mão de obra especializada, conseguir encontrar técnicos que tenham a capacidade de produzir o software de controle de forma precisa, né? Sem que haja algum tipo de conflito lógico ou erro intermitente durante o funcionamento do sistema automático, tá ok? Nada mais justo, né, nesse início de aula, que nós falemos um pouquinho mais sobre o ciclo de funcionamento dos CLPs. Tá certo? E o ciclo básico de funcionamento é o seguinte: ele vai monitorar os sistemas através de um instrumento chamado sensor, tá? E de acordo com as informações que os sensores apresentarem para ele, ele vai acionar os dispositivos de correção, né, que são os equipamentos que vão lá e vão interagir dentro do sistema. Então, basicamente, aí, quando nós falarmos sobre os sensores, esses dispositivos vão estar medindo para a gente a chegada de um objeto em determinado local, a temperatura dele, a pressão, a umidade, todas as variáveis de processo possíveis, tá? E os sensores vão estar conseguindo identificar. O módulo, que é o CLP, vai estar recebendo essas informações. Ao receber essas informações, o programa que você criou para ele vai dizer o que ele tem que fazer de acordo com esses dados, né? E aí, automaticamente, esse módulo vai lá e vai intervir. Vai acionar um dispositivo que vai corrigir o sistema para você, tá ok? Se vocês ainda quiserem dar uma olhada melhor nas definições, tem um conteúdo aqui no slide, né, que eu aconselho a vocês darem uma pausa rápida no vídeo, dar uma lida, para poder fortalecer um pouco mais aí o conhecimento de vocês. Mas, continuando dentro dessa pegada, né, em relação ao CLP, nós podemos comparar o CLP a uma pessoa humana, né? Por quê? Você consegue interagir com o ambiente que está à sua volta através dos seus sensores, né? Quais são os nossos sensores? Os ouvidos, os olhos, né? E aí a gente consegue fazer essa interação, a gente consegue observar, escutar, né? Nós temos o tato. Então, a gente consegue interagir com o nosso ambiente, né? Tudo que está ao nosso entorno, através dos nossos sensores. É a mesma coisa para o CLP, ele só vai conseguir enxergar o processo se existir esses sensores trabalhando junto a ele, tá certo? Bom, vamos aqui um pouquinho, né, trabalhar o conceito de automação, onde o CLP vai estar inserido dentro desse contexto. E aí, o que a gente vai ter aqui? Eu trouxe para vocês um sistema onde a gente tem um reservatório de água. Vou pedindo para vocês acompanharem o esquemático aí no slide, tá certo? Uma válvula de controle. Para quem ainda não sabe, uma válvula pode ser comparada a um resistor, por exemplo, de chuveiro, ok? Onde a gente vai fazer o controle da água que passa pela tubulação através do acionamento manual do resistor, né? Então, na verdade, essa válvula que está nesse diagrama que eu estou apresentando aqui para vocês, e aí também é um pouquinho de instrumentação, ela é uma válvula que é acionada através de ar comprimido, através de pneumática, tá certo? Mas, de qualquer maneira, essa válvula vai fazer, na verdade, o controle da água que passa por dentro dela, tá certo? E aí, no caso, essa válvula está enchendo esse reservatório. Nós podemos ver aqui que na base existe um sensor de nível. Então, esse sensor de nível vai avisar para o CLP se esse tanque está vazio, está cheio, está na metade do caminho, quantos por cento da capacidade desse tanque, né, eu vou ter. Logicamente que, como isso daí é um esquemático bem simplificado, ele só está mostrando um único sensor.
Mas, né, dentro de uma situação um pouco mais específica, eu poderia ter vários sensores de nível para conseguir pegar vários momentos desse tanque, tá ok? E aí o que o sensor vai fazer? Vai avisar o controlador de nível, que nesse nosso caso será o CLP, o quanto esse tanque está cheio, está vazio, vai avisar para ele, né, o quanto eu já consegui preencher desse reservatório. Automaticamente esse CLP, esse controlador, dependendo do nível que está sendo medido dentro do reservatório, vai fazer o acionamento da válvula. A gente pode perceber aí um sinal de controle. Vai fazer com que essa válvula abra mais ou menos de acordo com o nível. Então, se esse tanque estiver, por exemplo, se aproximando do nível máximo, o CLP já vai começar a mandar essa válvula fechar de forma gradativa, para quando eu esteja na eminência do tanque transbordar, a válvula tenha tempo suficiente de cortar o suprimento de água dentro desse reservatório, né? Agora, se esse reservatório estiver bem vazio, o CLP vai mandar essa válvula abrir praticamente no máximo dela, né? Próximo ali dos seus 100%. E aí a gente já consegue ter um controle linear, a gente já consegue ter aí uma certa precisão. Agora, como que o CLP vai saber que ele está controlando o nível, que ele está acionando válvula? Esse módulo, ele é comprado zerado. Ele chega para você sem informações nenhuma. E aí o que você vai fazer? Você vai criar a linguagem de programação, você vai explicar para ele o que ele tem que fazer. E aí depois é com ele. Ele já sabendo a dinâmica do processo através da programação que você está fornecendo a ele, ele consegue se virar sozinho depois. Bom, citar aqui, né, as vantagens da utilização do CLP. Isso é interessante que nós abordemos agora, porque isso explica basicamente a importância da disciplina, tá ok? Então vamos lá, o primeiro tópico, redução do tempo de respostas das máquinas e equipamentos. Tudo que é eletrônico raciocina mais rápido, né? Eu sempre gosto de dizer que máquinas eletrônicas, elas são burras, elas não são inteligentes, mas elas são muito rápidas. Então acaba que ela compensa às vezes uma limitação através da velocidade da ação, tá certo? Então automaticamente com o módulo eletrônico substituindo um operador, um funcionário dentro da indústria, acaba garantindo em velocidade, eficiência produtiva, né? E aí quando a gente fala sobre a questão de eficiência produtiva, a gente também entra em controle de qualidade. O módulo sempre vai responder da mesma maneira, sempre vai chegar no mesmo resultado. Então você não vai ter produtos diferentes, isso é importante também da gente citar. A maior competitividade industrial, então se a produção tem qualidade, tem velocidade, você se torna mais competitivo. Maior segurança, você está afastando a mão de obra humana. Então, você vai, na verdade, vai conseguir controlar processos, às vezes, de forma remota. Você vai deixar, na verdade, um aparato, né, eletrônico tomar conta do processo para você. O controle de qualidade, que a gente já tinha citado, né, podem ser controlados à distância, e aí eu abro um parêntese para avisar vocês sobre a disciplina de instrumentação. Eu poderia ter uma rede industrial onde um transmissor poderia estar fazendo ali uma comunicação para esse CLP, enviando informações de entrada, e eu poderia ter uma rede industrial através de um computador, um supervisório, para conseguir falar com esse módulo à distância. Então eu posso fazer parâmetros, olhar a programação, enxergar o sistema dentro de uma sala de controle, tá certo? Programáveis e reutilizáveis. Isso significa o seguinte: você comprou o CLP, a memória dele está vazia, então você pode ali injetar qualquer tipo de programa dentro dele para que ele possa fazer N aplicações. Se algum dia esse processo simplesmente não existir mais, ou você não ter mais a necessidade de usar o CLP para ele, você pode realocar esse CLP para outra coisa, simplesmente trocando a programação dentro dele. Outra característica interessante do CLP é que ele pode controlar N processos ao mesmo tempo. Então, ele pode estar controlando o nível de um tanque, temperatura de um processo, pressão de uma linha. O que vai ditar a capacidade dele, né,
nós vamos falar um pouquinho à frente, vai ser a quantidade de entradas e a quantidade de saídas, né? Quando nós falamos de entrada, nós estamos falando sobre os sensores, né? Então ele vai ter uma limitação de leitura, ele vai aguentar X sensores e vai poder fazer acionamento de X elementos finais de controle. Depende da situação, da capacidade do CLP. Bom, aqui tem um esquemático muito simples para a gente entender melhor ainda, né? A dinâmica de funcionamento dele. As entradas, que são os sensores, e aí a gente vai ter os sensores mais específicos, como é o caso do indutivo e do capacitivo. Seria esse sensorzinho aí azul e o verde, né? Só rapidamente falando, depois com calma a gente ainda vai pegar esse ponto. Os sensores indutivos são especialistas, né, em detectar elementos metálicos, né? Já os sensores capacitivos, eles conseguem identificar por massa, né? Então a gente ganha aí numa quantidade boa de elementos podendo ser identificados. Até outros dispositivos mais simples, como as botoeiras, né? Que são mais dispositivos de reconhecimento, onde o operador ou quem está trabalhando ali com a máquina vai conseguir mandar pulsos para que o CLP tome determinadas atitudes, né? No meio desse ciclo tem você como programador, como projetista, avisando ao módulo o que você quer que ele faça. E você vai ter uma interface ali que vai controlar um motor elétrico, uma eletroválvula, como é o caso da pneumática, e N outros dispositivos de controle, tá ok? É assim que é a dinâmica do processo em si. E aí, para a gente entrar um pouquinho mais específico, né? Nós temos os dispositivos de input, tá certo? Que aí a gente vai ter, na verdade, variáveis analógicas ou digitais. Para quem ainda não sabe, as variáveis analógicas são aquelas que você consegue maior precisão, você consegue pegar diversos valores sobre ela. Então, se eu estou medindo temperatura, eu não vou pegar, às vezes, apenas um valor específico, eu vou querer saber uma quantidade de valores. Então, eu vou ter um sensor analógico, um sensor que cubra uma quantidade maior de valores. Ou posso ter sensores digitais, que basicamente vão operar da seguinte maneira. Ou eles vão estar ativos ou inativos, né? Então, eles vão identificar ou não determinado valor. São sensores menos precisos, tá ok? As saídas do CLP também podem ser digitais e analógicas. O CLP simplesmente pode ligar e desligar alguma coisa, ou ele pode fazer o controle de potência, de intensidade de determinado dispositivo, tá certo? Vamos ter a fonte de alimentação para ligar o módulo eletrônico, a interface homem-máquina, que é a IHM, tá certo? Que aí pode ser desde um display, ou você pode considerar ali também um notebook conectado através de cabo de programação como essa IHM. Os sistemas supervisórios, que é para você ter essa comunicação bidirecional, para você conseguir falar com o CLP e para você conseguir escutar o CLP, tá certo? E no meio disso tudo, né, para dar o sincronismo do sistema, a programação que você desenvolveu através do ladder, tá certo? E aí, só para a gente fechar mais esse conceito, para a gente entender perfeitamente qual é a dinâmica do CLP dentro do sistema, é o próximo slide, que esse slide agora, ele mostra todos os sensores, né, assim, uma grande quantidade de sensores e uma quantidade de dispositivos que podem ser atuados, né? Então, dependendo do processo, você vai ter uma variabilidade enorme de sensores, sensores que vão pegar variáveis como temperatura, nível, pressão, umidade, entre outras, e até posicionamento, né? Faço destaque aí para vocês nesse slide do próprio Thermopar, que vocês já devem ter visto na instrumentação, né? Sensores indutivos e capacitivos que nós falamos anteriormente, né? E à direita, os motores elétricos, que vocês vão ter contato prático, né? Quando terminar essa pandemia, que é o que a gente encontra no laboratório, tá certo? A válvula pneumática que a gente viu anteriormente e os cilindros, né? São dispositivos comuns aí na disciplina de automação pneumática, vocês terem um contato, tá certo? Bom, para a gente finalizar essa aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre entrada e saída.
À minha esquerda, o CLP Delta, o CLP que tem disponível na escola. E peguei outro CLP só para a gente poder fazer um comparativo estratégico para o que a gente vai falar aqui agora, tá? O que vai acontecer? Dependendo do CLP, do modelo, do fabricante, os endereçamentos de entrada e saída são diferentes, né? O que significa o endereçamento? Quando você for construir o programa, você vai ter que falar para ele qual é a entrada dele que está recebendo determinado tipo de sensor, né? Então, você tem as entradas de informação, que é onde a gente conecta os sensores para eles mandarem todas as informações. E vocês possuem as saídas, aonde vocês vão ligar os dispositivos de controle, tá certo? No caso do Delta, que é o que está à esquerda, as entradas, elas possuem a nomenclatura X. Então, X0, X1, X2, X3, X4, isso tudo é entrada, tá? Então, no caso aí do desenho, ó, eu envolvi aí com vermelho, ele vai de X0 a X7. Então, na verdade, esse cara tem 8 entradas. Eu consigo ligar 8 sensores nele, tá certo? Para servir de referência do processo. Já a saída, a nomenclatura é Y. Então, nesse modelo que eu pus aqui para vocês, vai de Y0 a Y3. Eu tenho 4 saídas que eu posso acionar com esse CLP. Então, ele fica limitado a receber 8 informações diferentes e acionar 4 dispositivos diferentes, tá certo? Já à direita, a nomenclatura muda. As entradas, por exemplo, do CLP Logo, que é o da Siemens, ele trabalha com o I para a entrada, né, que vem do input. Tá? Então, ele tem aí do I1 ao I8, tá certo? Que são as entradas de informação. E a saída dele, a nomenclatura é o quê? Q1, Q2, Q3, nesse modelinho que eu botei do logo para vocês, ele vai até o Q4. Ele também aciona 4 saídas diferentes. Então, o que significa isso? Que se você trocar o modelo do CLP, você precisa estar atento a determinadas variaçõezinhas, né? de nomenclatura. O software troca, mas a ideia da programação é a mesma, né? O que vai acontecer que quando você trabalhar com modelos diferentes, você vai ter determinados softwares, algoritmos, né, funções mais específicas, melhores para você conseguir fugir, né, conseguir resolver determinado tipo de situação. Em outros casos, você vai ter que desenvolver mais programação, andar um pouco mais, porque o CLP vai possuir ali talvez uma limitação de algoritmos, né? O que a gente vê quando é pedido vaga para trabalhar como programador de CLP, justamente o cara já avisa o modelo, ó, experiência com logo, que é o da Siemens, né? Experiência com clique, que é o da VEG, experiência com GX, que é o da Mitsubishi. Então, você tem, na verdade, essas permutações, mas nada que um tempo ali de acoplamento não resolva, tá? Nada que você não consiga fazer. Eu, no caso, atuo na parte prática da coisa, ainda estou ativo no mercado, não trabalho só como professor, né? Então, acaba que eu tô bem atualizado em relação a outros tipos de modelos, tá? Mas não se assustem com relação a isso. Eu vou focar no Delta, porque é o CLP que tem disponível na escola e tal, até para que vocês tenham um pouco mais de intimidade. Mas nada impede que vocês pesquisem, né, que vocês corram por fora para ver outros modelos de CLP, né? Eu diria para vocês que, na verdade, a seleção do mercado de trabalho já começou, e começa exatamente na escola técnica. O cara que está competindo contigo, ou ele já fez o curso técnico, ou ele está fazendo. Então, a hora é agora de você se especializar, pegar o máximo possível de informações, né, para que você consiga estar sempre um degrau à frente e estar, né, pronto para o mercado de trabalho, tá ok? Espero que vocês tenham gostado. A primeira aula ela é uma aula para mostrar para vocês toda a dinâmica da disciplina, a dinâmica de funcionamento do CLP. Daqui para frente é só pancadaria, só programação, mas eu tenho total confiança que vocês vão conseguir absorver os conteúdos, né? E qualquer dúvida, a gente está aí, tá certo? A gente vai se falando, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima aula.